essa semana. Amanhã, depois de amanhã, Jesus entra em Jerusalém e começa a sua entrega. Nós chamamos Semana Santa, mas nós chamamos a Semana da Paixão. Da Pai? Não. Da o quê? Não, paixão. Da o quê? Não. Da Paixão. Mas eu diria melhor. Vamos chamar a Semana do Amor de Cristo. Repitam aí. A Semana do Amor de Cristo. Sabe por quê? Olha, quem está na formação com os coroinhas, não repare, porque eu vou repetir muita coisa de lá, tá bom? Então, quem estava lá vai ouvir muita coisa aqui. Andrei, Vai só uma repetição de lá. estamos ao vivo. Eita glória. Então, por que amor? O amor de Cristo. Aquilo que eu falei também para os coroinhas. Vamos definir bem paixão e amor, ok? Quais são as duas palavras que eu citei? O que é paixão? Amor. O que é paixão? Paixão é algo que se sente. Paixão é algo que se sente, mas ela é passageira. Vocês querem um exemplo bem... coisa que todo mundo vai entender? Quando duas pessoas começam a namorar lá, vocês podem ver, naquele início é uma coisa e tudo, querem se ver, estão naquele fogo, a gente diz o fogo da paixão. Mas aí, depois de um tempo, o que é que vai acontecendo? Vai esfriando. Vai esfriando. Por quê? No momento da paixão, você esquece os defeitos da pessoa, você não olha o defeito da pessoa, é perfeito. Aí depois de um tempo, o negócio vai esfriando, você vai a paixão vai você vai começando a ver os defeitos. Então a paixão passou. Mas aí, depois disso, deve vir o amor. Você sabe o que é amor? O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Não, bora lá. O amor é isso aqui. Vai, alguém quer dizer? O que é o amor? O que é o amor, né, gente? Peraí. O amor é o quê? Sentimento. Mais alguém concorda com ele? Mais alguém quer dizer o que é o amor? O que é o amor? Torcer pro Flamengo. Acredito. O que é o amor? O que é o amor? Vai. O amor é um sentimento que só é real se for retribuído. Não concordo. Olha, vamos lá. O amor, a paixão, ela é sentida. O amor, ele é uma escolha, repita. O amor é uma O amor é uma Por que como é uma escolha? Eita, menina abençoada, sangue do cordeiro. Não, vamos lá, vocês entenderem. Olha, leve isso no coração de vocês. Paixão é algo que se sente e ele é passar. O amor, ele é uma escolha. Sabiam disso? Aí quer dizer então que eu escolho uma pessoa? Sim. Amar é uma escolha. Sabe por quê? Porque você não vai ter que amar só quem você gosta. Jesus foi bem claro, ele disse lá, né? Amai os vossos e rezai por aqueles que vos... Agora, amar o inimigo é estar abraçado com ele o tempo todo assim, oh, eu te amo tanto. É assim? É assim? Isso é falso? Mas como eu vou amar o meu inimigo? Olha, é simples. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Preste atenção, eu não gosto de Alice. Eu não gosto dela. Entendeu? Mas eu não suporto ver a cara dela. Não suporto, né? Eu vejo e fico com raiva. Somos dois. Mas o que acontece? Ela, não, fica aqui, tá? Vai dizer, ela é da igreja e eu também sou. Ai, Jesus, olha, eu não gosto dela. Repare bem, só aqui. Eu não gosto dela. Mas Jesus disse que eu tenho que amar ela. Mas como é que eu amo ela se eu não gosto dela? Tá. Como é que eu vou amar uma pessoa se eu não gosto dela?
Gente, o que é amar? Amar é querer o bem do próximo. Amar não é estar com carinho, não é estar com abraço. Isso não é amor. Isso são carinho e são afetos. O amor é querer o bem do próximo. Repitam isso. Repitam. O amor é querer o bem do... Para você querer o bem do próximo, você não precisa estar de conversinha com ele. Você não. Por exemplo, você tem uma situação bem clara. O seu irmão, você não gosta dele, mas ele está na igreja. Ele está na igreja. Aí pressão. Aí ele precisa da sua ajuda. Você não gosta dele. Você não gosta dele. Mas você se lembrou, Jesus disse que eu tenho que amar todo mundo. Repita de novo. O que é amar? É uma escolha. E amar uma pessoa é o quê? Falei agora, gente. Amar é querer o bem. Amar é fazer o bem. Então, Jesus nos mostra isso, gente. Na paixão dele, lemos Jesus, se ele quisesse, vocês não tenham dúvida, ele podia dizer: meu pai, manda esses anjos matar cada um desses vagabundos que estão me prendendo aqui. Mas Jesus fez isso? Fez? Não. Ele até disse: se eu quisesse, eu pediria ao Pai que mandasse anjos e eles me tirariam daqui. Mas não. Jesus, ele escolheu o quê? Ele escolheu morrer na cruz. Foi escolha. Gente, o tempo todo, se Jesus quisesse, ele poderia ter dito assim: eu não quero morrer, pai. Eu não quero morrer. Ele podia ter dito, não podia? Podia ou que acha que podia? Será que se Jesus dissesse assim: pai, eu não quero morrer? Vocês acham que Jesus ia fazer o quê? Ia fazer assim que nem o Thanos aí, ele ia assumir? Era? Ia fazer assim, ele ia assumir? Não. Jesus, ele teve a escolha. Ele podia dizer: não, pai, eu não quero. Quê? Vai lá. Por que Jesus não disse um não para Deus? Por que Jesus aceitou morrer? Ele está falando. Por que Jesus aceitou morrer? Por quê? Por que, mano? Não. Por quê? Por que, Lara? Por que, Laia? Por que, Sofia? Por que, Maria Eduarda? Por que, Andrei? Por que, Tassi? Por que, Igor? Por que Jesus aceitou morrer? Por que Jesus não disse não? Por quê? Será que é porque ele não tinha dor? Será que é porque quando ele ia subir na cruz ele sabia que ele não ia sentir nada? Jesus sentiu ou não sentiu dor? Jesus sentiu dor? Jesus sentiu dor? Quem acha que Jesus sentiu dor, levanta a mão. Quem acha que Jesus não sentiu dor, levanta a mão. E rapaz, já dizem que o cara... Gente, Jesus, ele até o extremo foi o... Jesus até o extremo, ele foi o humano. Jesus, ele era um ser humano, mas ele também era divino. Mas assim como ser humano, Jesus também teve medo. Quem aqui tem medo? Levanta a mão. Se eu for perguntar aqui, qual é o teu maior medo, Maria? Tem medo de barata. Aí eu for perguntar para ele, eu tenho medo do escuro. Aí for perguntar para Itaquim, eu tenho medo de palhaço. Todo mundo tem medo. Agora vocês imaginem, eu chegar para vocês e dizer: Sofia, tu vai morrer desse jeito. Tu ia ficar feliz? Eu ia. Se eu chegasse e botasse na cara de Mateus, tu vai morrer amanhã, um carro vai passar por cima de ti. Tu ia gostar de primeiro assim? Ia? E Jesus gostou? Quando o pai chega para ele e diz: o teu filho se aproxima. Jesus diz o quê? Pai, afasta de mim este cálice. Ele sentiu o quê? Medo. Jesus teve medo. E vocês sabem o que é pior? Para vocês verem, troca esse microfone aqui que ele está começando a falhar. Reparem que Jesus tem medo. Por quê? Jesus se ajoelhou e ele começou a suar. Quando você está nervoso assim com medo, você não começa a suar, aí o coração não acelera? Não acelera?
Jesus estava assim. E sabe o que foi pior? Jesus suou tanto, que ele começou a suar sangue. Suar sangue. É normal suar sangue? Acontece com qualquer pessoa? Mas pode acontecer? Pode. Juan, como é o nome da doença de quem sangra? Hematidrose. Hematidrose é uma doença que quando você está está sofrendo muito, está tendo uma grande pressão psicológica, você acaba tendo a reação dela, que é suar sangue. Para vocês verem que até nas doenças Jesus tinha. Jesus era humano, Jesus era filho de Deus, mas ele era humano. E ele passou por todos os medos que um ser humano comum passaria. Mas mesmo assim, ele disse o quê? Pai, seja feita a tua vontade. Olha o amor. Jesus escolheu. Jesus tinha escolha. Jesus poderia ter dito não. Mas Jesus disse sim. Agora memorize. Jesus suou o quê? Depois que você soa sangue, a sua pele, ela fica o quê? Fica boazinha? Ela fica o quê? Fica frágil. Aí depois disso, Jesus foi amarrado lá, ele foi preso, amarrado, e ele foi chicoteado. Ele foi chicoteado com corda de amarrar o quê? De rabo de tatu? Foi galho de goiabeira. Foi galho de goiabeira, que nem a mãe de você vai. Foi com o quê? Gente, eram umas cordas que tinham pedaços de prego na ponta e ossos. Os ossos pontiagudos pegavam, olha, os chicotes, eles não eram feitos para bater e sair, não. Eles eram feitos para dilacerar, ou seja, quando os ossos pegavam na pele, o soldado não batia assim, ele batia e puxava. Ou seja, aquilo fazia o quê? Dilacerar, literalmente tirar pedaços. Tem uma imagem muito linda de uma igreja na Europa que vocês vão ver. A costa de Jesus, ela ficou literalmente em carne viva. Em carne viva. O sofrimento de Jesus. Aí, para ser pregado na cruz, prestem atenção, para ser pregado na cruz, a cruz não era do tamanho de Jesus. Não era. Então, para pregar em Jesus, vocês sabem o que tiveram que fazer? Tiveram que deslocar o seu braço. Então, depois de pregar em Jesus, pregaram os pés. E vocês vão ver a imagenzinha bonita para aí, que tem um suporte embaixo do pé de Jesus, né? Não tem um suporte? Aí depois que Jesus é pregado, suporte nada, menino. Jesus foi simplesmente colocado na cruz e pregado. Os pregos varando os pés. E vocês vão ver também nas imagens que Jesus tem um prego aonde? Não foi aqui. Sabe onde foi o prego? Bem aqui. E nessa, estenda o braço de vocês assim. Vocês estão vendo bem aqui no braço de vocês. Vocês vão perceber que tem uma separação. Reparem bem. E é um nervo. O nervo se rompeu. Atravessou o nervo. Então vocês imaginem. Jesus estava sentindo dores nos nervos. Primeira agonia de Jesus. Aí o que acontece? Jesus não tinha suporte no pé. Era prego aqui. Os pregos não tinham suporte. E o que acontece? Quando você está naquela posição, o seu corpo começa a pender. Ou seja, os braços de Jesus estavam pregados. Com isso, Jesus botava força nos pés, ou seja, ele se segurava nos pregos, empurrando para baixo. Então vocês imaginem, empurrando para baixo para se manter em pé. Por quê? Porque se Jesus soltar o seu braço assim, se eu pegar e pendurar em vocês vão começar a sentir falta de ar. Então Jesus começou a sentir falta de ar. Então ele botava força nos pés para não morrer sufocado. Aí vocês vão ver isso interessante, por quê? Jesus foi pregado sozinho na cruz. Com ele tinham mais dois o quê? 2 ladrões. Vocês vão reparar que vai ter um momento que vai dizer: os soldados pegam e fazem o que com os ladrões que estavam lá? Eles quebram as... Eles quebram as... Quebraram o que dos ladrões? Por que quebraram as pernas dos ladrões? Para eles não roubar mais? Não. Para eles morrerem sufocados. Por quê? Quebrou as pernas, eles não conseguiram mais se manter, o pulmão ia subir, a caixa torácica ia descer, e eles automaticamente
morreram. Mas fizeram isso com Jesus? Fizeram isso com Jesus? Não, porque Jesus morreu antes. Mas reparem um momento bem sublime. Tem um momento que Jesus está lá na cruz. Aí ele diz: tenho sede. Aí ele fala para Jesus, o que é que eles fazem? Eles vão de vinagre, uma esponja, melam essa esponja e entregam para Jesus. Vamos aqui, um fato nojento que eu quero que você preste atenção, que os outros já ouviram, não vamos coisar. Os banheiros, os vasos sanitários foram inventados em 1700, não foi 1600, uma coisa assim, os vasos sanitários. Antes disso, como eram os vasos? Os vasos eram comunitários. Você chegava lá em Roma, né, em Jerusalém, tinham os buracos assim, onde escorria água, um encanamento muito bom. As pessoas entravam, faziam as suas necessidades, do lado tinha balde com vinagre e uma esponja. A esponja também era comunitária. Você pegava, lavava na esponja, se limpava e depois devolvia. Então, quando Jesus disse: tenho sede, o soldado pegou o vinagre e a esponja que estavam dentro do balde dos banheiros. E Jesus tomou. Olha o nível de humilhação que Jesus passou. Até beber a água que todo o vinagre, todo mundo tinha se limpado, Jesus tomou. E no âmbito da agonia, na maior agonia de todas, Jesus, depois de aguentar, olha, Jesus foi pregado meio-dia. Aí meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Olha o tempo que Jesus ficou pregado na cruz, sofrendo. E ele vivia naquilo. As pernas cansavam, ele descia. Ficava sem ar, botava força nos pés. Jesus teve um dos olhos perfurados com a coroa de espinho. Na hora que foi colocar, perfurou um dos olhos. Jesus já estava cego de um lado. Jesus, e o principal, e ainda que, vamos ver aqui, depois de ter sido pregado, depois de fazer a força para estar respirando, lembre-se, Jesus foi o quê? Antes de ser pregado na cruz, os outros ladrões, foram pregados sem apanhar. Jesus não, ele apanhou, foi trucidado. Então suas costas estavam em carne viva. Ou seja, vocês imaginem, botava força nos pés para segurar nos pregos, os braços pregados, empurrando a costa na madeira verde da árvore. Imaginem a dor. Mas mesmo nisso, sofrendo tudo isso, Jesus continua com medo. Sabe o que ele diz? Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Percebam que Jesus, sendo Filho de Deus, aquele mais poderoso, o homem mais poderoso que desceu na terra, ele teve medo. Por quê? Mas Jesus duvidou de Deus? Não. Mas ele quis mostrar a tamanha humildade daquele rei que vai entrar no domingo, né, que já entrou, em vez de entrar numa carruagem de ouro, entra montado em um jumento. Em vez de ter bandeiras levantadas, tem o quê? Ramos. E o seu trono, em vez de ser um trono de ouro, é uma cruz. É uma cruz. Uma coroa de ouro? Não. Uma coroa de espinhos. E após passar tudo isso, o que é que Jesus diz? Agora está tudo consumado. E diz: meu Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus faz o quê? Desfalece. Ali está, a morte venceu. A morte venceu o Filho do Homem, aquele que foi prometido para livrar o povo de Deus de tudo. O que é que ele fez? Ele foi preso, foi trucidado, seus discípulos se esconderam, o negaram, o traíram, e ele morreu. Ele está na cruz, sem vida. Um soldado vai, para garantir que Jesus está morto, o que ele faz? Ele perfura o lado de Jesus, e o que é que sai?
O que é que saiu do lado de Jesus perfurado? O que é que saiu? Sangue e água. Jesus já mostra o batismo que Ele nos deixa por meio do seu sangue. Mas nesse momento em que a mentalidade humana diz: tudo está acabado, tudo está acabado, é nesse momento que nós, como igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, com mais de 12 mil anos de história, de vida, de caminhada, no momento em que a humanidade diria: está tudo acabado, a igreja canta. O que é que ela canta na sexta-feira? Quando o Cristo está na cruz morto, em vez de dizer o Cristo morreu, ela canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Então, no final de tudo, a cruz foi a nossa salvação. O trono de Jesus foi por meio da cruz que hoje nós estamos aqui. Por isso não tenha medo, não tenha vergonha de carregar uma cruz. Alguém vai dizer: por que vocês carregam o Cristo morto? Foi porque Jesus morreu por mim. Não tenha medo de dizer: Jesus morreu por mim. E esse aqui é o trono dele, o trono verdadeiro. Quando você pegar no texto, você vai olhar aqui. Nós não levamos o Cristo glorioso, nós levamos o Cristo no seu trono. O trono que nos salvou foi a cruz. Jesus nos mostrou que a salvação está aqui, na cruz. Então, que nós possamos bem vivenciar essa Semana Santa. Que não seja só mais uma semana. Participe das missas, missa do perfume, missa penitencial, a missa que vai recordar a traição as duas traições, né, de Pedro e de Judas. Participe da missa da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do lava-pés. Celebraremos a paixão do Senhor na sexta-feira. E no sábado a igreja irá cantar: o Cristo está ressuscitando. Então, aproveitem. Não tem semana melhor para você estar dentro da igreja do que a Semana Santa. Não tem. Não tem. Se você quer ver o ápice da igreja, o ápice de Cristo, a demonstração maior de amor, o que é o amor mesmo? O que é o amor? Quer o amor? Uma escolha. Então escolha amar Jesus.